o mês de abril é o mês mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. A construção civil no Brasil ainda é, infelizmente, responsável pela morte de 450 trabalhadores todos os anos. Hoje, nós vamos começar a exibir uma série especial de reportagens sobre esse tema. Na série Segurança, Obra em Andamento, que tem a produção da jornalista Patrícia Barros e imagens do repórter cinematográfico Chico Nogueira, nós vamos mostrar os avanços e aquilo que ainda precisa melhorar. Eu faço esse convite a você a acompanhar esta reportagem que nós fizemos com muito carinho. Veja. Abril, um cemitério onde não há corpos. As cruzes fincadas na areia não são para enterrar o passado. São um alerta mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Abril, mês em que o servente Erinaldo da Silva Barbosa morreu ao cair de uma altura de 20 metros. Eram 10h30 da manhã do dia 12 de abril de 2013, quando Erinaldo e outros 4 operários despencaram de um andaime após um pedaço da laje ruir e entraram para uma estatística que não mente. O setor da construção civil ainda é um dos mais letais para os trabalhadores, responsável por 450 mortes por ano no Brasil. Erinaldo e os colegas trabalhavam na obra do Evolution Trade Center, um prédio comercial no bairro da Ponta Verde, em Maceió. Erinaldo nem teve tempo de ser socorrido. Os demais sobreviveram ao acidente. Além da família, Erinaldo deixou dúvidas ainda à espera de respostas. Como e por que houve a queda? Os profissionais receberam treinamento para usar o equipamento de proteção individual? Havia um técnico em segurança na obra? Porque o Erinaldo, ele não era irresponsável. O Erinaldo não era. O Erinaldo, ele era um cara responsável. Então, eu não acho que foi responsabilidade do Erinaldo. Pela primeira vez desde a morte do companheiro, Maria José do Nascimento decide falar. A conversa começa com a lembrança de um momento feliz. Na estante da casa simples, ela mantém a foto do casal no aniversário de um dos 2 filhos deles. Maria conta que a família fez um acordo e recebeu R$40 mil de indenização, mas ainda briga na justiça para receber o seguro de vida de Erinaldo. Maria lembra que Erinaldo já havia sofrido um grave acidente de trabalho. Quase que ele perdia o pé, né, por completo, porque aquele ferro que imprensa o lixo, imprensou o pé dele, que quase que decepou, né? O Erinaldo ficou muito tempo em cima da cama, sem ter assistência nenhuma. Eu quem corri para, na época, a Limpel, dar assistência do Erinaldo. Eu cheguei ao ponto até de colocar o Erinaldo no carro de mão e sair do Clima Bom já no final da descida do Catolé, com o Erinaldo no carro de mão para pedir ajuda, porque na época nem o leite e nem o gás tinha para fazer o gogó dessa criança. Maria afirma que Erinaldo se queixava das condições de segurança no canteiro de obras. Para ela, que ainda esteve no local do acidente, o que aconteceu não tem nada a ver com fatalidade. O povo diz, tem uma história de dizer que foi fatalidade, não foi. Foi displicência mesmo. Porque se tivesse como é que se chama, que toma conta da turma? Técnico de segurança. Lógico que se tivesse lá na hora, não ia deixar o Erinaldo estar lá em cima sem o material que era necessário. Não só o Erinaldo como outros, né? Só que outros teve a sorte de cair e ficar, se segurar. O Erinaldo não teve, infelizmente. 4 anos depois do acidente fatal, o prédio está pronto e funciona normalmente. As pessoas que trabalham ou visitam o imóvel não sabem ou nem se lembram do que aconteceu naquela manhã de abril. Mas quem testemunhou aqueles momentos dramáticos não se esquece e ainda questiona por que a segurança no trabalho não é prioridade absoluta no Brasil.
Joseilton Alves se faz essa pergunta até hoje. Ele é porteiro e trabalha em frente ao local do acidente. Joseilton viu tudo e não entende como parte do pavimento veio abaixo. Eu fiquei com aquilo na minha mente, entendeu? Porque não deixa de ser um trabalhador, um pai de família, a gente pensa na gente, né? Do mesmo jeito que eu trabalho do outro lado da rua, mas tem um colega meu que trabalha de frente. E se eles não têm sido ágeis de correr na hora, tem acontecido um acidente com o porteiro e com a zeladora, porque caíram no prédio vizinho concreto, ferragens, madeiras e bem onde ele fica ali, no setor de portaria mesmo, caiu tudo em cima da portaria. Então, o senhor vê, né? A gente que é pai de família, a gente sabe, sai de casa para trabalhar, mas não sabe se a gente volta. Servente e pedreiro são as duas principais profissões do setor. Somam mais da metade dos cargos ocupados na construção civil. Apesar disso, a informalidade é regra reconhecida até mesmo pelo sindicato patronal. As grandes construtoras não costumam trabalhar com informais, mas repassam os trabalhos para empresas menores que subcontratam a mão de obra. Com Erinaldo foi exatamente assim. A obra do Evolution Trade Center era de responsabilidade da Mendonça Engenharia, que, por sua vez, subcontratou a Golden Star, responsável pela admissão do servente morto em serviço. Os dados do DIEESE comprovam a precarização dos terceirizados. A cada 10 acidentes de trabalho fatais, 8 têm terceirizados como vítimas. Além disso, eles trabalham mais e recebem 25% menos. Agora, o debate sobre a terceirização volta a ficar aquecido. O presidente Michel Temer acaba de sancionar a lei que libera a terceirização para todas as atividades. A flexibilidade de contratação funcionará como um indutor à produtividade, à geração de empregos na construção civil. O impulso dado à construção civil brasileira nos últimos 10 anos parece não ter beneficiado as profissões mais sujeitas a acidentes, como serventes e pedreiros. Os operários continuam expostos ao trabalho sem equipamentos de proteção individual, com jornadas semanais fora da lei e, em muitos casos, sem nenhuma garantia trabalhista. Elton Machado, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, corta na própria carne. Ele aplica a matemática da burocracia do poder público para explicar por que o governo federal não consegue fiscalizar a segurança e a saúde do trabalhador em Alagoas. Hoje, para o estado de Alagoas, para fazer a segurança e saúde do trabalhador, em todas as atividades econômicas e não só na construção civil, nós temos 6 auditores fiscais para trabalhar com todas as usinas, todas as propriedades rurais, todos os canteiros de obras, comércio, supermercados, escolas, tudo. Então, fica claro que é uma coisa insuficiente, né? Nós não estamos conseguindo alcançar, recebemos um sem número de denúncias e a maior parte delas a gente não está tendo perna, nós não estamos conseguindo dar conta do recado. Então, fica aqui lançado o alerta, né? Um pedido de socorro mesmo para que a sociedade, através de suas entidades de classe, os sindicatos, centrais sindicais, pressionem o governo, né? Porque é a primeira barreira. A fiscalização do trabalho, ela é a primeira barreira de contenção dessas irregularidades. Quando essa primeira barreira falha, o que é que acontece? A Justiça do Trabalho fica sobrecarregada lá atrás. Ela deveria ser a última trincheira. Então, quando você tem uma barreira muito furada aqui na frente, muitas causas estão passando e sobrecarrega o nosso judiciário trabalhista. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer a história do pedreiro Francisco da Silva, um pedreiro com 32 anos de experiência, um profissional que testemunhou diversos acidentes e acompanhou a evolução das boas práticas e dos próprios equipamentos de proteção individual na construção civil. Você vai ver a partir de agora o segundo capítulo da reportagem da série especial que nós fizemos, Segurança, Obra em Andamento. Esta reportagem tem a produção da jornalista Patrícia Barros e imagens do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Veja. A
infância violada à vista de todos. As mãos que erguem o país desprotegidas. Os flagrantes das lentes da TV-Mar comprovam. A segurança do trabalhador ainda está em construção. No Brasil, o primeiro decreto a tratar especificamente do tema acidentes de trabalho é de 1919, quando o presidente da República era Delfim Moreira da Costa Ribeiro. E acidente se escrevia com 2 Cs. Nesses quase 100 anos de história, muita coisa evoluiu. Francisco da Silva não é do tempo do presidente Delfim, mas é pedreiro há 32 anos e criou os 10 filhos na batida da colher, como se diz desde o século passado. Hoje, ele trabalha preso a um cabo-vida e com um trava-quedas, além de óculos e capacete. Um privilégio para quem começou na profissão quase desprotegido. Mudou muitas coisas, mudou. Desse tempo para cá, a qualidade de serviço, a segurança é diferente. Antigamente não tinha segurança. Hoje, todo dia tem segurança. O técnico de engenheiro todo dia passa para a gente explicando como é a segurança, como não é. Mariano Cavalcante, 3 décadas de construção civil, lembra que o verbo proteger raramente era conjugado na obra. Eu tive medo, sim, né? Tive medo de altura e outra gente trabalhava e a gente andava, subia e descia pelo guincho. Aí o guincho levava o material e trazia o material e a gente no meio também. E ainda tinha aquele negócio de banguela, né? Aí hoje está tudo mudado, né? Que esse guincho cantoneira, né? Aí está tudo mudado, melhorou muito, né? Francisco e Mariano são 2 dos 275 funcionários da obra deste edifício residencial no litoral norte de Maceió. A gente não tem mais, por exemplo, peão de obra, né? Eles são funcionários, colaboradores como qualquer outros de qualquer outra empresa. Então a gente tem inclusive um relacionamento pessoal, né? Ninguém quer que nenhum funcionário desse se acidente, né? Ou fique inválido, que Deus me livre, ou que venha até morrer na obra, né? Cada real investido em segurança, isso traz um ganho futuro gigantesco, incalculável. A gente tem fazendo diversos trabalhos de conscientização dos trabalhadores, tá? São cursos, são treinamentos, são palestras, junto com o SESI, Federação das Indústrias. Então, é um trabalho, não é um trabalho individual de cada construtora. Então, é um trabalho coletivo que vem sendo massificado para evitar os problemas de acidente de trabalho. É fato, houve melhorias, principalmente nos procedimentos de segurança na construção civil e nos equipamentos de proteção individual. Nesta mesa estão 15 itens obrigatórios. Só para se ter uma ideia, um trabalhador chega a usar até 4 tipos de luva num único dia. Na obra do residencial, um técnico em segurança acompanha de perto a rotina do serviço. Harrison Maia é o anjo protetor dos operários. Bom dia, senhores. Olha só, é muito importante que você utilize a máscara, certo? Isso, vamos ter essa visão, né, da prevenção, porque pode ser que mais tarde você tenha problemas respiratórios. Qual é a atividade que você vai fazer além disso? Bom, além disso aí eu faço aquele fundo de viga, fabrico, levo lá para baixo. Vai utilizar a máquina? A máquina, o companheiro aqui que utiliza. Utiliza ele, né? Mas de qualquer forma você vai estar exposto aqui a ruído, a poeira. Então é necessário que você utilize alguns EPIs quando você for começar a atividade, entendeu? Então não deixe de usar a máscara, o óculos, a luva, o protetor auricular. Esses EPIs são importantes para a sua vida e a sua saúde. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Elton Machado, celebra os avanços, mas ressalta: poucos empresários em Alagoas consideram que pagar por treinamentos e equipamentos de proteção seja um investimento na própria indústria da construção. Infelizmente, a gente ainda tem muitos, eu acho que ainda prevalece essa coisa de só respeitar porque é uma exigência legal, porque tem receio do que pode acontecer com uma fiscalização, com uma ação na justiça,
com a atuação firme do Ministério Público do Trabalho, infelizmente. Eu acho que isso aí tem que se incorporar no DNA do nosso empresário, do nosso empresariado, que é muito capaz tecnicamente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que assim, a gente precisa tentar falar isso sem demagogia, mas tentar sempre ver, né, enxergar, se você colocaria um filho seu para fazer um determinado tipo de trabalho que você prescreveu para os seus empregados. Você gostaria que o seu filho se arriscasse daquela forma? Mas a preocupação com a segurança vai muito além do canteiro de obras. O mais recente Anuário de Saúde do Trabalhador, elaborado pelo DIEESE e publicado no início deste mês de abril, revela que os chamados acidentes de trabalho de trajeto, o deslocamento casa-trabalho-casa, dobraram nos últimos 10 anos. Em Alagoas, em novembro do ano passado, o pedreiro Edilson Pereira da Silva morreu quando seguia de bicicleta para o trabalho. Ele foi atingido por uma motocicleta que invadiu a ciclofaixa da Avenida Juca Sampaio, no Barro Duro, em Maceió. Apesar do crescimento desse tipo de acidente de trabalho, a grande maioria, 77%, ainda ocorre na execução do serviço. É por isso que terminar o dia sem acidentes é motivo para comemorações, algo comum na rotina de Jefferson Lopes e Cícero Aureliano, dupla que ao final de cada expediente troca a pá, os tijolos e o cimento por uma dancinha improvisada no chão que eles mesmos ajudaram a construir. Desejo para minha família que está em casa, me esperando chegar em casa, tudo de bom para eles, meu filho, minha esposa, meus pais, e saúde e tudo de bom. Agradecer a Deus pela oportunidade.